Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo, tá, sobre o Estatuto Geral, tá, das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. Nós vamos retornar do artigo 11, já estamos entrando na reta final, tá, do nosso conteúdo, e nós vamos falar agora um pouquinho da capacitação, tá? Olha só, o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. O que isso aqui quer dizer, senhores? Meu amigo, eu não posso pegar o sujeito que foi aprovado lá no concurso para a Guarda Municipal, simplesmente entregar para ele um uniforme, um cacetete, uma arma de fogo, né, se aquela guarda for armada já, né, e colocar ele para trabalhar na rua sem capacitar ele, sem preparar ele, tá? Por isso que o guarda municipal, ele está submetido, após a aprovação, em todas as etapas do concurso, ao curso de formação. Por quê? Porque o exercício dessa atribuição que ele vai exercer na guarda municipal exige capacitação, preparação específica para o que ele vai enfrentar na rua ao desempenhar as suas atividades. E essa capacitação específica, essa formação do guarda municipal, tá, deve observar a matriz curricular compatível com as atividades. Então não adianta eu montar um curso de formação onde o guarda municipal vai ter aula de, por exemplo, de costura. O guarda municipal vai ter aula lá no curso de formação, lá, sei lá, de alguma matéria que não tenha nenhuma relação com a atividade dele. Então ele tem que ter aula de quê? Ele tem que ter aula de defesa pessoal, ele tem que ter aula de armamento, ele tem que ter aula, né, do uso seletivo da força. Então a matriz curricular montada, criada para formação, para capacitação específica do guarda municipal tem que estar relacionada diretamente às atividades que ele vai exercer na rua. Tranquilo? Beleza? Maravilha. Para fins do disposto no CAPT, né, para fins aí da matriz curricular, né, que vai ser montada para capacitação específica, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, do Ministério da Justiça. Então eu posso utilizar como base essa matriz curricular aí nacional, tá, para formação de agentes dos órgãos de segurança pública, porque a formação é muito parecida, tá? A atividade que o guarda municipal vai desempenhar é muito próxima à atividade ali desempenhada por outros órgãos de segurança pública. Lógico que tem algumas peculiaridades, beleza? Maravilha. Agora, cuidado com o que eu vou te falar. Vem cá. Senhores, eu tenho mais de 5 mil municípios no Brasil. Os municípios, eles têm realidades diferentes. Eu tenho um município que tem uma grande capacidade econômica, municípios com pouca capacidade econômica, eu tenho um município com uma população ampla, eu tenho um município com uma população pequena. Então, olha só, é facultada, ou seja, o município vai decidir se é oportuno e conveniente criar, tá, órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípio norteador os mencionados no artigo 3º, né? Policiamento preventivo, uso seletivo da força. O que eu quero que você entenda aqui? O município, ele pode, tá, se for oportuno e conveniente, criar um órgão, tá, de formação, tá, de treinamento e de aperfeiçoamento para os guardas municipais. Então, olha só, formação é quando o sujeito ele está ingressando na guarda municipal. Treinamento e aperfeiçoamento é quando o sujeito ele já está na guarda municipal, mas ele precisa sempre estar atualizado, fazer vários cursos durante a carreira dele. O que o artigo 12 que está falando é que o município ele pode sim criar um órgão, tá? Uma academia, vamos colocar academia da guarda municipal. Ele pode criar um órgão que vá trabalhar com isso, com a formação, com o treinamento e com o aperfeiçoamento dos guardas municipais. Agora, por que é facultado? Porque às vezes não compensa. Eu tenho um município com 3 mil habitantes e ali eu tenho, por exemplo, 15 guardas municipais. Poxa, eu vou criar um órgão, vou criar uma academia, né, para capacitar, para aperfeiçoar, para formar 15 guardas municipais, às vezes isso não condiz com a realidade até econômica do município. Então o que acontece? Os municípios, nesse caso, poderão firmar convênios ou consociar-se, né, unir-se com outros municípios ali próximos, tá? Visando ao atendimento do disposto no caput desse artigo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um município aqui, pequeno,
Outro município ao lado, pequeno também, e outro município também limítrofe, pequeno. Pode ser que os três se juntem e criem um órgão, né, uma academia para a guarda municipal, onde vai ocorrer a formação, tá, o aperfeiçoamento e o treinamento dos guardas municipais. Pode ser. Ou eu tenho um plano B. Pode ser que o município, cada município desse, faça o quê? Ao invés de criar um órgão que vai cuidar da formação diretamente ali, da formação, do aperfeiçoamento, do treinamento dos guardas municipais, ou ele pode fazer um convênio. Ele pode fazer um convênio com uma instituição que vá formar, que vá capacitar e que vai aperfeiçoar aí as atividades realizadas por esses guardas municipais, tá bom? Aí olha só que interessante, eu ainda tenho mais uma possibilidade. O Estado, aí aqui eu falo do Estado membro, né? Por exemplo, o Estado de Goiás, ele poderá, mediante convênio com os municípios interessados, né? Aí o Estado de Goiás, né? Ele vai fazer um convênio com os municípios, né? Que estão dentro do território do Estado, né? Cidade Ocidental, Valparaíso, Lusiânia, né? Goiânia. O Estado ele poderá, através desse convênio com os municípios, manter um órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, tá? Em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. Então aqui seria mais ou menos o seguinte, ó. Imagine que o governo do estado, tá? O governo do estado, né? Estado de Goiás, no nosso exemplo, tá? Ele cria, né, um órgão, a academia, né? Das guardas municipais do estado de Goiás, vamos colocar assim. E aí o que acontece? Todas as guardas municipais dos municípios do estado de Goiás que tiverem convênio com o estado vão direcionar os seus guardas para esse local, para que lá eles sejam formados, tá? Eles recebam treinamento e aperfeiçoamento, tá? Para o desempenho das suas funções. Agora toma cuidado com o que eu vou te falar, e é isso aqui que eu acredito que vai cair na sua prova. O órgão referido no parágrafo 2º, tá? O Estado, ele não pode, atenção, tá? Perdão, o órgão referido no parágrafo 2º aqui seria a academia, né? Esse órgão que o Estado de Goiás está criando para formar, aperfeiçoar e treinar os guardas municipais dos municípios do Estado, tá? Não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento e aperfeiçoamento de forças militares. Traduzindo, não pode o Estado de Goiás aproveitar a academia da Polícia Militar e estabelecer que ela ficará responsável pela formação, treinamento e aperfeiçoamento das guardas municipais dos municípios do estado. Por quê? Porque guarda municipal não é órgão militar. Guarda municipal é uma instituição civil. E eu não posso, tá, deixar que esse guarda municipal seja formado, seja treinado, né, que ele receba o aperfeiçoamento por uma instituição de formação militar. Por quê? Porque senão ele vai pegar aquele ranço, ele vai pegar as características de uma instituição militar, sendo que ele não é uma instituição, ele não compõe uma instituição militar. Então não pode aproveitar a academia, tá, de polícia militar. Eu posso fazer um convênio, por exemplo, ali com a academia da Polícia Civil, mas da Polícia Militar não pode. Tranquilo? Faço até aqui? Maravilha, senhores. Agora eu vou falar, tá, do controle. Como assim do controle, professor? E atenção, olha só, artigo 13. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado, tá, fiscalizado por órgãos próprios, tá, permanentes e autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, tá? Mediante, aí calma. Aqui eu tô falando das formas que eu vou controlar a atividade realizada, né, os atos realizados pelos guardas municipais, tá? E isso aqui, o que acontece? A própria guarda municipal, tá ok? Ela, tá, pode acompanhar através de um órgão próprio dela, da própria guarda, tá, de forma permanente e autônoma, fiscalizar a atividade dos seus servidores. Aí o que acontece? Eu tenho duas formas de controle e aqui você tem que tomar cuidado. Eu tenho o controle interno, tá? O nome já diz tudo, gente. O controle interno é aquele realizado, tá, pela própria instituição. Então olha só, como é que funcionaria o controle interno? O controle interno exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda. Então, primeiro quesito, a guarda tem que ter mais de 50 guardas municipais. E, independente do número de guardas, em todas as guardas que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas,
né, aos integrantes do seu quadro. Então, olha só, calma. Estou falando de formas de controle, ou seja, formas de fiscalização que eu vou adotar para fiscalizar a atuação dos guardas municipais. Eu tenho duas formas de controle. Eu tenho o controle interno, que é aquele realizado pela própria instituição, pela própria guarda municipal. Nesse caso do controle interno, o que eu vou fazer? Eu vou criar a corregedoria, tá? Eu vou ter a Corregedoria da Guarda Municipal de Valparaíso de Goiás. E quando é obrigatório, tá, a criação dessa corregedoria? Em duas hipóteses. A primeira, toda vez que, tá, eu tiver ali naquele órgão, naquela guarda municipal, mais de 50 guardas municipais. Então, se no município de Valparaíso eu tiver ali 72 guardas municipais em atividade, em exercício, né? Essa guarda municipal ela vai ter uma corregedoria, beleza? Ou, aí não importa a quantidade de guardas, ou, tá? Se a guarda for armada, se ela tiver acesso à arma de fogo. Então imagine que guarda municipal de Cidade Ocidental tem 32 guardas municipais, mas ela é armada. Os guardas atuam com eles exercem suas atribuições com o uso de arma de fogo. Nesse caso, tem que ter corregedoria, mesmo não tendo mais de 50 guardas municipais. São quesitos diferentes, tá ok? Beleza? Esse é o controle interno, por quê? Porque a corregedoria, ela é um órgão que está dentro do órgão guarda municipal, tá ok? Beleza? Maravilha. Só que eu também tenho o controle externo, tá? O controle externo é aquele realizado, tá? Por outro, né? Por outro órgão, vamos dizer assim, tá? Por outra instituição. Então, olha só, como é que funcionaria o controle externo, tá? E aqui eu tenho que colocar uma ressalva com vocês, jurisprudência do Supremo. O controle externo será exercido por ouvidoria. Corregedoria é interno e ouvidoria é externo. Exercido por ouvidoria independente em relação à direção da respectiva guarda. Então, a ouvidoria ela é independente ao comando da guarda, né? Ela está fora da instituição. Qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, tá? Não importa a quantidade de guardas que eu tenho, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios, denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão. Propor soluções, oferecer recomendações, tá? E informar os resultados aos interessados, garantindo-se lhes orientação, informação e resposta. Então, o que acontece? O controle externo vai ser realizado por ouvidoria, enquanto que o controle interno é realizado pela corregedoria, tá? Pessoal, na hora da prova eu vou errar, eu vou confundir, né? Eu vou lembrar que eu tenho o controle interno e o externo. Um é realizado pela corregedoria, outro é pela ouvidoria, mas na hora da prova, e se me der um branco? É muito simples, macete do professor, tá? Vem cá, ouvidoria, não vem de ouvido, orelha? Orelha, não é isso? Orelha é um órgão o quê? Ó, externo, não é isso? Orelha tá fora, não é isso? Coração tá dentro de você, orelha tá fora. Concorda comigo? Então, é o controle externo. Ouvidoria é externo, corregedoria interno, beleza? Aí a ouvidoria, que é o que vai realizar o controle externo, né, das atividades ali, fiscalizar as atividades, receber reclamações, elogios, etc, tá? Essa ouvidoria aqui, ela vai ser criada independentemente da quantidade de guardas, beleza? Independentemente também de ser a guarda armada ou não. Tranquilo até aqui, senhores? Tranquilo até aqui? Agora, cuidado com uma decisão do Supremo, tá? O STF decidiu que a Guarda Municipal, tá? Apesar de não ser polícia, tá? Ainda. A PEC ainda tá passando, mas já vai ser. Mas, por enquanto não é polícia, tá? A Guarda Municipal, mesmo não sendo polícia ainda, tá? Por ser considerado um órgão de segurança pública, por integrar, né, o serviço, o Sistema Único de Segurança Pública, tá? Por desempenhar atividades ali de patrulhamento, abordagem, etc., a Guarda Municipal está sim sujeita ao controle externo realizado, tá? Das atividades policiais, apesar que não é polícia, realizado pelo Ministério Público. Então, cuidado, tá? Segundo o STF, eu tenho a ouvidoria, mas nada impede que o controle externo, né, da atividade da Guarda Municipal também seja exercido pelo Ministério Público, assim como ocorre com todos os outros órgãos de segurança pública. Beleza até aqui? Fácil? Maravilha, senhores, maravilha. Então, vamos dar prosseguimento e olha só.
O Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município. Pode criar um órgão, né, com vários integrantes para controlar, né, o controle social, onde a população participa da fiscalização ali, etc., das atividades de segurança do município. O Poder Executivo ele pode analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança pública e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Aqui significa que o Poder Executivo Municipal, né, chefiado ali pelo prefeito, pode criar um órgão, né, que vai ali fiscalizar, que vai acompanhar, que vai fazer estudos, verificar se está dando certo a segurança pública municipal, como ela está sendo realizada e estabelecer estratégias aí para sempre buscar a eficácia das atividades, beleza? Maravilha. Aí cuidado, olha só. Lembra lá dos corregedores e dos ouvidores? Corregedores, controle interno. Ouvidores, controle externo, tá? Tanto os corregedores como os ouvidores, tá? Eles terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, não é isso? Onde é composta pelos vereadores, fundada em razão relevante e específica prevista em lei municipal. Senhores, aqui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela trouxe um mecanismo para proteger, tá? Para proteger aquele corregedor e aquele ouvidor. Porque o corregedor, senhores, ele vai fiscalizar a atividade, né? Ele vai exercer aquela função de disciplina, né? Dos servidores dos guardas municipais. Então, tanto os corregedores no aspecto interno, como os ouvidores no aspecto externo, tá? Eles vão exercer a sua função ali, né? De forma livre, tá? De forma que não haja perseguição, e para isso eu garanto a ele um mandato, tá? Ele vai ter um mandato cuja perda, ele só pede esse mandato, tá? Não é por decisão do prefeito, ele só pede esse mandato, tá? Se a maioria absoluta, mais da metade de todos os integrantes da Câmara Municipal, né, dos vereadores daquele município, decidirem pela perda, né, desse mandato. Tá ok? Então isso aqui é uma proteção para os corregedores e ouvidores, beleza? O prefeito, por exemplo, não pode simplesmente, né? Libera aí esse guarda. Pô, mas aí é ilegal isso aqui. Não, senão eu vou te exonerar. Negativo, tá? O mandato dele é fixo e ele tem essa proteção, só podendo perder o mandato, né? Dentro do prazo do mandato dele, se a Câmara Municipal, se a maioria absoluta da Câmara Municipal decidir isso, beleza? Tá. Para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, tá, que fala lá do controle interno, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, tá? Conforme dispuser lei municipal. Traduzindo, o estatuto está dizendo que uma lei municipal deve ser criada, criando ali o código de conduta da Guarda Municipal. O que a Guarda Municipal pode e o que o Guarda Municipal não pode fazer, quais os direitos e etc. Tá ok? Beleza? E isso é feito por uma lei municipal, tá? Beleza. Aí o que acontece? Cuidado que o parágrafo único aqui pode cair na sua prova. Não se esqueça, a Guarda Municipal é uma instituição civil, não é uma instituição militar. Então, senhores, as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Tá? Eu não posso, através de uma lei municipal ali, copiar e colar, né, o regimento ali, o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado, copiar e colar e aplicar para a guarda. Senhores, as regras militares, né, o mundo que a gente chama de mundo castrense, né, ele é muito mais rigoroso. Como a guarda não é uma instituição militar, eu não posso aplicar para ela regras, códigos de conduta com regras militares. Então, por exemplo, o guarda ele pode, né? Ele pode ter uma barbinha ali, etc. Pode. Pode por quê? Porque quem não pode ter barba é militar. Certo? Não é que não possa ter um código de conduta a exigência, por exemplo, que o guarda ele se apresente de forma digna, com o cabelo cortado, né, a barba parada. O que não pode é o código de conduta determinar, o guarda municipal deverá, assim como a polícia militar ou qualquer instituição militar, deverá estar com o cabelo cortado
no máximo numa máquina 2, e não pode ter barba, só pode ter bigode se tiver mais de 10 anos de serviço. Não, essas regras militares aplicadas nos regimentos militares não devem ser aplicados para as guardas municipais, porque elas não são instituições militares, beleza? Maravilha. Aí agora, senhores, nós vamos falar do quê? Das prerrogativas, não é isso? E olha só que interessante, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Atenção, cuidado. Aqui o aluno confunde todo. Uai, professor, mas vem cá, cargo em comissão, então não preciso fazer concurso? Porque cargo em comissão não é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, onde o prefeito, né, ele nomeia e exonera, sem precisar apresentar motivo? Cuidado, olha só, esse cargo em comissão que está sendo referido aqui no artigo 15, ele está falando daquelas funções de confiança de comandante da guarda, subcomandante da guarda, tá? E superintendente da guarda, por exemplo. Vai depender da estrutura que for criada para a guarda municipal. Na cidade ocidental é essa estrutura: comandante, subcomandante, superintendente e o resto todo mundo guarda municipal, né? Normal, né? Comum. Aí o que acontece? Cuidado. Esses cargos em comissão aqui, comandante, subcomandante e superintendente, eles deverão ser preenchidos, providos por quem? Por guardas municipais, ou seja, por membros efetivos, por servidores de carreira, tá ok? Então, se eu tenho 50 guardas municipais, o prefeito vai escolher um guarda para ser o comandante, um guarda para ser o subcomandante e um guarda para ser o superintendente. Os outros 47 vão ser guardas municipais sem exercer função de confiança, tá ok? Fácil? Agora vem cá. E quando a guarda foi criada agora? Ela acabou de ser criada, professor. E aí? Você concorda comigo que quando a guarda ela é criada, né? Todos aqueles integrantes que foram aprovados no concurso e eles iniciam ali as atividades, eles não têm experiência. Então eu tenho um órgão que ninguém tem experiência, tá todo mundo iniciando agora. O que acontece? Nos primeiros 4 anos de funcionamento da guarda, então se a guarda foi criada agora, nos primeiros 4 anos dela, tá? Eu crio uma regrinha diferente. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida, ter como comandante, tá? Profissional estranho a seus quadros, que não seja um guarda municipal. Preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Deixa eu criar um exemplo para você entender. Olha só. A guarda de Valparaíso de Goiás está sendo criada agora, tá? E aí o que acontece? Nós vamos ter ali, né, vamos colocar um número aqui, 100 guardas municipais, né, nomeados após o concurso público. Quantos deles têm experiência? Nenhum, porque a guarda está sendo criada agora. Aí vem cá, como é que eu vou pegar um guarda municipal desses 100, sendo que nenhum tem experiência para ele exercer a função de comando? Então, o que a lei, o que o Estatuto Geral ele falou? Como a guarda, no caso das guardas que forem criadas agora, nos primeiros 4 anos de funcionamento, tá? Isso aqui só é aplicado nos primeiros 4 anos. Nos primeiros 4 anos de funcionamento, é possível que eu nomeie como comandante alguém, um servidor, alguém, né, que não seja guarda municipal. Então, por exemplo, eu pego ali, o prefeito decide nomear o coronel da Polícia Militar, que atuou muitos anos no município e que foi para a reserva, que, né, aposentou, vamos dizer assim, né? E aí, levando em consideração que foi um cara que ficou mais de 30 anos exercendo a função de comando, ele é coronel aposentado, né, reformado e etc. Aproveitando a experiência daquele cara, nos 4 primeiros anos, pode ser que esse coronel seja o comandante da guarda. Agora só nos 4 primeiros anos. Por quê? A partir do quinto ano, tá, de existência da guarda, esse comandante não pode mais ser estranho à carreira, tem que ser um guarda municipal, um servidor efetivo que compõe a guarda municipal do município. Beleza? E por que isso aqui existe? Para aproveitar a experiência de alguém e não colocar como comandante, né, alguém que não tem experiência, levando em consideração que todos os 100 guardas municipais, ninguém, né, exercia função antes. Tá ok? Beleza? Ótimo, vamos lá. Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, o que o Estatuto está definindo? Lei municipal deve, né, estabelecer um percentual mínimo, tá, para guardas municipais do sexo feminino. Eu vou lhe ser sincero, isso aqui tem que tomar cuidado, por quê?
tá? Nós temos um entendimento do Supremo Tribunal Federal, e eu vou te ser sincero, isso aqui pode dar problema. Nós temos um entendimento do STF que não há razoabilidade na separação de vagas entre homens e mulheres, tá? Em concursos dos órgãos de segurança pública, quando não há fundamentação plausível para isso. Então eu vou te dar um exemplo. Aconteceu com a Polícia Militar do DF, tá? E vai acontecer daqui para frente, tá, ok? Sabe aquele negócio de antigamente era assim, 10% das vagas para a Polícia Militar, né, seria preenchidos por policiais femininas e 90% para policiais do sexo masculino. Senhores, o STF entendeu que isso aqui é inconstitucional, não pode, tá? Agora só tem uma exceçãozinha que vai ser decidido ainda, mas eu acredito que vai permanecer uma separação, que é o caso da Polícia Penal. Por quê? A Polícia Penal tem justificativa? Tem. Tem por quê? Se eu for fazer uma análise, se eu for fazer uma estatística, eu vou verificar que 90%, né, da população carcerária do Brasil, 90% dos presos são homens, tá? E menos de 10% são mulheres. Então aqui eu tenho justificativa para estabelecer no concurso um percentual de, por exemplo, de 20%, vamos dar um exemplo, de 20% para mulheres e 80% para homens. Por quê? Porque no estabelecimento, como eu tenho muito mais presos homens do que mulheres, eu vou ter que ter muito mais estabelecimentos penais, né, voltados para presos do sexo masculino. Então eu preciso de muito mais policiais penais homens do que mulheres. Agora, aquela justificativa, a mulher é mais frágil, e etc., para a polícia militar, não cola mais. O Supremo já entendeu que não, que agora a concorrência no concurso não pode ter separação de vagas, agora é o quê? Tete a tete agora na Polícia Civil, filho, tá? 100% das vagas destinadas para homens e mulheres, tá? Beleza? Eu acredito que esse vai ser o entendimento do Supremo em relação às guardas municipais. Então tomem cuidado. Professor, mas peraí. Aqui no edital da Guarda Municipal de Valparaíso, tá destinando somente 3 vagas para mulheres, tá? E 30 vagas para homens. Né? Isso aqui corresponde a 10%. E eu vou ser sério para vocês, isso aqui vai dar problema. Vai dar problema, isso aqui pode gerar até a suspensão do concurso, como aconteceu com vários concursos da Polícia Militar que estavam contrariando esse entendimento do Supremo. Então, assim, eu sugiro, tá? Eu tive até acesso aí de entrar em contato com o prefeito, tá? Para sugerir que seja alterado o edital, tá ok? E que coloque ali a concorrência ampla, porque não tem justificativa para separar, tá? O exercício das funções, a atribuição da Guarda Municipal não tem embasamento para que seja reservado apenas 3 vagas para mulheres e 30 para homens. Não tem embasamento, isso aqui é inconstitucional, isso aqui vai dar problema, tá ok? Beleza? Então fiquem atentos aí ao nosso Instagram que a gente vai mantendo vocês informados com isso aí, beleza? Mas, cuidado, tá? Aqui no Estatuto Geral das Guardas Municipais, a regra que prevalece é essa. Uma lei municipal vai estabelecer ali, né, um percentual mínimo para o sexo feminino, tá? Beleza. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. A carreira é única, tá? Eu só tenho a carreira de guarda municipal, mas eu tenho que ter o quê? A progressão. Então ele entra ali como guarda municipal classe 1, classe 3. Aí depois ele com o tempo, classe 2, classe 1 e classe especial. Tem que ter progressão funcional para que o sujeito se sinta motivado, né? E ser ali promovido dentro da carreira, tá ok? Beleza. E quem vai estabelecer isso aí? O próprio município, através da sua lei municipal. Ótimo. Cuidado. Artigo 16. As guardas municipais é autorizado, tá? Aos guardas municipais, perdão, é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei, tá? Então é o seguinte, o porte de arma de fogo é a grande regra, tá? A utilização da arma de fogo é a grande regra para os guardas municipais. Só que isso depende, senhores, de procedimentos burocráticos, tá? Por exemplo, o município de Estado Central está armando a guarda agora, tá? Então, assim, a regra estabelecida pelo Estatuto é que a guarda seja armada, tá ok? Beleza. Suspende-se o direito ao porte de arma do guarda municipal em razão do quê? É possível que você, guarda municipal, tenha suspenso, né, o seu direito de portar arma de fogo, mas isso decorre do quê? Decorre de restrição médica, por exemplo,
o sujeito tá com problema psicológico, o psiquiatra fala, olha, esse sujeito não pode andar armado, tá? Ele tem grande tendência aqui de suicídio, ele tem grande tendência aqui de matar alguém, então como ele tá com problema psiquiátrico, eu como médico vou restringir o porte de arma. Isso é possível. Decisão judicial, o juiz ali, por exemplo, né, o guarda municipal se envolveu ali em violência doméstica familiar, né, e uma das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, é a suspensão do porte ou posse de arma de fogo, né, de integrantes de órgãos de segurança pública, né? Então, por decisão judicial, o juiz pode determinar a suspensão do porte de arma daquele guarda municipal. Ou também justificativa da adoção da medida, né, dessa suspensão, pelo respectivo dirigente, pelo comandante da guarda, tá ok? O comandante da guarda, de forma administrativa, ele pode sim suspender o direito de porte de arma de fogo de um guarda municipal, né, servidor ali inferior e hierárquico dele, tá? Por motivo plausível, tá? Ele tem que justificar o porquê que ele suspendeu o direito de porte de arma daquele inferior e hierárquico, tá bom? Beleza? Mas é possível por essas causas. Decisão judicial, restrição médica, tá? Ou decisão do dirigente do órgão, tá ok? Do comandante ali, pode ser sim suspenso o direito ao porte de arma. Beleza. Senhores, o estatuto fala o quê, ó? A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela vai destinar uma linha telefônica de número 153, já temos o número da Guarda Municipal, 153, e também uma faixa exclusiva de frequência de rádio, tá? Aos municípios que possuam guardas municipais. Então, em todo município, o número da guarda é 153, e a Anatel, além de separar esse número para a guarda municipal, separa também uma faixa exclusiva para a rádio, para que os guardas em serviço possam se comunicar. Beleza? A Polícia Militar é 190, a Guarda Municipal 153. Beleza. Cuidado com esse número, tá? Pode ser que a banca cobre ali 190, igual a PM, 155, não, 153, beleza? Ótimo. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito a uma prisão antes de condenação definitiva. Senhores, cuidado. Se o guarda municipal, por algum motivo, for preso preventivamente, se ele for preso temporariamente, ele sofrer uma prisão cautelar, que é aquela que é uma prisão que não decorre de uma decisão transitada em julgado, não houve uma decisão definitiva, ele está preso cautelarmente, a prisão provisória, tá? Se você é guarda municipal e foi preso, tá? Em decorrência de uma prisão provisória, seja prisão preventiva ou temporária, tá? É direito seu, como guarda municipal, de ser colocado em uma cela separado dos demais presos, tá? Você não pode ser colocado na mesma cela que outros presos, porque senão o que acontece? Eu pego um guarda municipal, coloco ele numa cela, onde metade da cela ali, ele prendeu no exercício da função. Meu amigo, aí você tá colocando, né, a ovelha dentro da salinha ali com os lobos, não dá certo, né? Então é direito dele, mas isso aqui só é direito, tá, antes da condenação definitiva, porque após a condenação definitiva, né, a condenação é onde o cara sofre uma pena, uma sanção penal ali, né, uma sentença penal transitada em julgado, ele vai cumprir a pena, é o preso definitivo, né? Prisão-pena, esse aí, ele não tem mais direito a essa cela separada, tá? Lógico que o estabelecimento prisional ali, ele costuma, né, separar uma ala para pessoas que já trabalharam na segurança pública, mas esse direito de cela especial, que a gente chama, tá? Só é garantido antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, beleza? Maravilha. E cuidado com isso, tá? E aí, senhores, vamos falar agora das vedações, tá? Cuidado que isso aqui vai cair na sua prova. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares quanto aos postos, graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Eu não posso ter lá na estrutura da Guarda Municipal ali, por exemplo, de Valparaíso, a nomeação assim, ó. Em vez de ser guarda municipal de terceira classe, segunda, primeira especial, vai ser assim, ó. Soldado da Guarda Municipal, sargento da Guarda Municipal, tenente da Guarda Municipal, o comandante é o coronel da Guarda Municipal. Não, por quê? Porque essa é uma nomenclatura utilizada por forças militares e Guarda Municipal não é instituição militar. Então não pode utilizar postos, graduação, né, títulos, né, uniformes. Não,
vai ter um uniforme igualzinho da Polícia Militar. Não, você não é uma instituição militar. Você não pode seguir regras militares, tá ok? Então não tem esse negócio de sargento da Guarda Municipal não, tá bom? Beleza? Da representatividade, olha que interessante. É reconhecida, é garantida a representatividade, a participação das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, tá? No Conselho Nacional das Guardas Municipais e, no interesse dos municípios, no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Então a Guarda Municipal, ela tem garantido a participação dela, garantida a possibilidade de ser ouvida por esses conselhos que trabalham ali na área de segurança pública, uma vez que a Guarda veio para somar e é considerado pelo Supremo atualmente como órgão de segurança pública, tá bom? Beleza. E agora, senhores, entrando aí na parte final, disposições diversas e transitórias, falando o quê? Olha só, as guardas municipais utilizarão uniforme, não é farda, uniforme, e equipamentos padronizados. Então assim, é uniforme igual para todo mundo, os equipamentos, tem que ter algema, tem que ter lá, né, o canivete, o chapéu, boné, boina, não sei, beleza, o equipamento padronizado, igual para todo mundo, e cuidado, preferencialmente na cor azul marinho. A banca vai falar para você que obrigatoriamente na cor azul marinho. Não, é uma sugestão. Por quê? Porque aí eu padronizo, não fica uma cor diferente para cada município, são mais de 5 mil municípios no Brasil. Então o ideal seria o quê? Vamos tentar padronizar? Coloca azul marinho no uniforme para todas as guardas municipais, mas isso aqui não é obrigatório, isso aqui é preferencialmente, marca que a banca vai trocar preferencialmente por obrigatoriamente. E qual é a cor? Azul marinho. Basta você lembrar aí das guardas que a gente conhece, tá bom? Aplica-se essa lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo de 2 anos. Então, olha só, quando essa lei, tá? A Lei 13.022 de 2014, lá em 2014 ela foi criada, ela entrou em vigor, não é isso? Já existiam algumas guardas municipais. E aí o que acontece? Essas guardas municipais que já existiam, né, com a entrada em vigor do Estatuto Geral das Guardas Municipais, essas guardas municipais elas têm o prazo de 2 anos para se adaptarem às regras estabelecidas pelo Estatuto Geral, tá? Porque o nome já diz, Estatuto Geral das Guardas Municipais, deve ser observado por todas as guardas municipais, tá ok? E aquelas que já existem têm um prazo de 2 anos para se adaptarem, beleza? Ótimo. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. O estatuto, ele fala o quê? Município, você pode chamar como Guarda Civil, tem município que chama de Guarda Civil Municipal, tem município como São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, então não tem problema, tá? Você pode chamar. Agora, cuidado, segundo o STF, não pode o município, mesmo através de lei municipal, denominar o órgão como polícia municipal, tá? Não pode porque não é polícia ainda, tá? A PEC sendo aprovada, que vai ser aprovada, já foi aprovada no Senado, inclusive, ela entrando em vigor muda tudo isso aqui, mas até o presente momento e para sua prova, tá? O estatuto ele estabelece a possibilidade de chamar, né, do município escolher, né, dentre essas opções qual o nome que ele vai utilizar para denominar ali o órgão guarda municipal. Se é Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal, beleza. O que não pode, segundo o Supremo, é chamar de Polícia Municipal. Não, Polícia Municipal não. Apesar de ser órgão de segurança pública, não é polícia ainda. Beleza. Senhores, com isso eu finalizo aqui, tá? Tudo que você precisava saber, nós trabalhamos artigo por artigo e agora, atenção, não desliga, não sai, tá? Eu preciso o quê? Vou fazer 3 questões de concurso com vocês e adivinha? Do Instituto Verbena, tá? Que é responsável pela prova da Guarda Municipal de Valparaíso, a qual eu estou ajudando você a se preparar aqui, tá? Eu trouxe 3 questões, tá? Da prova, tanto da GCM de Santa Helena, como também da GCM de Cidade Ocidental, tá?
Provas essas que foram realizadas pelo Instituto Verbena para mostrar para você como é cobrado por essa banca o tema, né, que nós estudamos, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. Vamos lá, olha só, questão 1. Olha como é fácil. Segundo a Lei 13.022, tá, de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é requisito para investidura no cargo de guarda municipal. Qual desses aqui é requisito? Vamos lá. Senhores, cuidado com os peguinhas. Inidoneidade moral. Idoneidade, ó. Idoneidade moral significa que você tem moral. Inidoneidade significa que você não tem moral. Então, cuidado com os nomes. O que eu exijo é idoneidade, não é inidoneidade. Certo? Idade mínima de 21 anos? Não, lá o que a gente viu? 18 anos. Ser brasileiro? Sim, ser brasileiro. Ser brasileiro é o quê? Ter nacionalidade brasileira. Então, gabarito, letra C. Então, tem que achar o erro das outras. D. Ter completado o ensino básico ou magistério? Não, nível médio completo. Não é nível ensino básico, né? Ensino fundamental. Não é isso? Então, dentre o que nós estudamos, quais desses aqui são os requisitos? Ser brasileiro, beleza? Não importa se nato, não importa se naturalizado, o que importa é ter nacionalidade brasileira. Vamos para a próxima. Cidade Ocidental, ó. GCM de Cidade Ocidental, Estudo Verbena. Segundo a Lei Federal 13.022 de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Guarda Municipal ela é subordinada a quem? A Guarda Municipal é subordinada a quem? Ao chefe do Poder Executivo Municipal. Tá aqui o gabarito, não é isso? Se é um órgão do município e é um órgão do Poder Executivo, nada mais justo que ser subordinado ao chefe do Poder Executivo Municipal, que no caso é o prefeito. Beleza? Olha aqui, comandante regional da PM, não, são órgãos distintos. Delegado-geral da Polícia Civil, são órgãos distintos. Comandante da Guarda Nacional, não. Chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito. Próximo aqui, também Cidade Ocidental. O guarda municipal do município X reconhece um elemento em um local de crime como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Logo deve. Então ele chegou no local de crime e vê, ó, ali tem uma faca. O cara morreu esfaqueado, pode ser arma do crime. Ele reconheceu. Nesse caso, logo deve o guarda municipal ficar responsável pela sua preservação, isolando o local para evitar que se altere o estado das coisas, informando em seguida a autoridade policial para que ela tome as medidas necessárias, como determinar que se proceda o exame de corpo de delito. Uai, senhores, a priori tá certo ou tá errado? A priori tá certo, né? Ele verificou, ele chegou no local, verificou ali, né, o local de crime, né? Ele fica responsável pela preservação, foi o primeiro a chegar, isola o local, não é isso? E comunica o delegado ali, né, para que o delegado, né, tome ali as medidas, realize as medidas necessárias, não é isso? Não é isso? Vamos ver então as outras pra gente achar os erros? Acionar os peritos criminais, solicitando o exame de corpo de delito, responsabilizando pela guarda e conservação dos vestígios, além de colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. É o guarda que vai colher as provas, meu amigo, não toque em nada, tá? Isso aí tem que ser feito por pessoas técnicas, que no caso são os peritos, tá? Então cuidado, olha aqui, ó. Colher todas as provas, o guarda municipal ele não colhe nada, ele só isola o local, avisa o delegado para que o delegado tome as providências cabíveis. Comunique, né, a polícia técnico-científica, comunique ali os peritos para que os peritos vá até o local, né, realizem a perícia e o delegado vai tomando as medidas necessárias, tá, para a investigação. O guarda municipal só isola, tá? Então tá errado. Acionar a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal para que uma delas assuma a responsabilidade pela preservação e isolamento do local de crime até a chegada do perito, que poderá apreender os objetos. Senhores, para que chamar a Polícia Militar? Guarda, você é um órgão autônomo, filho. Uai, você isola o local. Não precisa chamar PM para isso. Tá errado. Ficar responsável pela sua preservação, isolando o local para evitar que se altere o estado das coisas, mas não pela cadeia de custódia, que deverá ser observada pelo perito criminal a partir do momento da realização do exame. Cuidado, questãozinha
que tem um peguinha. Você vai aprender comigo em processo penal, tá? A cadeia de custódia, o que é isso? O que é cadeia de custódia, professor? São os atos que devem ser realizados, tá? Diante do local de crime. Só que o que acontece? Dentro da cadeia de custódia, dentro do ato 1, 2, 3, 4, o primeiro ato que eu tenho é exatamente esse: isolar o local. Isolar o local, preservar o estado das coisas, já é um dos atos da cadeia de custódia. Então a questão está falando o quê? Você fica responsável por preservar o local, né, e evitar que se altere os estados das coisas, né, o estado das coisas, mas você não fica responsável pela cadeia de custódia. Fica sim, até porque você, quando isola o local, está iniciando a cadeia de custódia. Só que você isola o local e a sua participação acaba ali. Agora é o quê? Esperar os peritos chegarem após, né, serem contactados pela autoridade policial, e aí eles desenrolam o resto do que tem que ser feito, realizam os outros atos da cadeia de custódia. Mas o primeiro ato da cadeia de custódia, que é isolar o local, fica a cargo sim do guarda municipal se ele for o primeiro a chegar no local. Então o gabarito aqui é letra A, beleza? Tranquilo, senhores? Coloquei aqui o gabarito para vocês, questão 1B, 2A, 3A, não é isso? Só conferir, 3A, 2A e 1. E 1 o quê? Deixa eu ver só um minutinho. Nananã. Pera aí, deixa eu ver se eu errei, porque se eu errei aqui colocando 1B. Segundo a lei, que dispõe sobre o guarda municipal, é requisito para investidura. É requisito para investidura no cargo. Desculpa, gente. O gabarito aqui, ó, tá colocando B. Não, é A, tá? É A, ó. Então ficou A, tá? Perdão, alterem aí, tá? 1 não é B, é A, tá? Digitei errado aqui, ok? Senhores, com isso, você pode agora, tá? Entrar ali no que concurso, se você for assinante, gran curso, aonde você quiser. Pode fazer todas as questões que você imaginar, tá? Inicie se você está se preparando para a Guarda Municipal de Valparaíso, inicie pelas questões do Instituto Verbena, tá? Se você não está se preparando especificamente para Valparaíso, mas para outra guarda municipal, não tem problema, tá? Mas inicie pelas questões do Instituto Verbena e depois você pode fazer de qualquer banca, tá? Por quê? Porque você dominou o tema Lei 13.022, você sabe tudo que você precisava para gabaritar o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu espero ter contribuído na sua preparação. Qualquer dúvida, coloque no comentário aqui. Se você é aluno do nosso projeto, não deixe de colocar o seu nome, mandar um oizinho aí no comentário para fins de chamada, tá? Que nós estamos migrando para o site e só vai ter acesso ao site quem tem participação no curso aqui, por isso não deixe de colocar o teu nomezinho aí nos comentários, tá? E eu desejo a você um bom estudo, uma boa preparação, conte comigo, eu vou gravar todo o edital da Guarda Municipal aqui para vocês, tá? No nosso canal, e acompanhe aí, tá? As outras aulas, as outras matérias, constitucional, administrativo, penal, processo penal, e eu tenho certeza que todos os aprovados vão sair, tá, do nosso time aqui, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo encontro, onde nós vamos trabalhar as outras matérias previstas no edital.